Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal, eu sou Rodrigo Altafim. Hoje vamos falar sobre o deus Osíris, ou conhecido em egípcio antigo como Alcir. Ele também foi conhecido popularmente como Osíris, é o deus cujo domínio era o Duat, ou o submundo no Antigo Egito. O submundo egípcio, ele é o deus da fertilidade, da agricultura, da vida após a morte, dos mortos, da ressurreição, da vida, da vegetação na antiga religião egípcia. Ele foi um dos primeiros a ser associados ao envoltório de múmia. Quando seu irmão Sete o cortou em pedaços depois de o matá-lo, Ísis, a sua irmã, esposa ali, ela encontrou todos os pedaços, menos um, e envolveu todos, e conseguiu juntar todos os pedaços em seu corpo, permitindo que ele voltasse à vida através de uma magia. E Osíris era às vezes considerado o filho mais velho do deus da terra, conhecido como Geb, e da deusa do céu, conhecida como Nut. E ele também foi associado ao epiteto conhecido como Rent Amentiu, que significa o mais importante dos ocidentais, uma referência à sua realeza na Terra dos Mortos. E por um sincretismo também com o deus conhecido como Iá, já que ele também era um deus lunar. Bom, se vocês gostaram, acompanha comigo. Bom, falando sobre as funções, comentando sobre os epitetos que falam e descrevem Osíris, Os seus títulos usados para descrever Osíris, ou Alcir, são de grande valor na tentativa de elucidar a sua natureza, embora a maioria pareçam ser atraídos para Osíris por outras divindades. Esta é uma indicação de Osíris e a sua história como de sucesso, como um deus universal capaz de absorver diferentes divindades em sua própria personalidade. Bom, o título dele, conhecido como o mais importante dos ocidentais, em egípcio era Rentiu Amentiu, e isso enfatiza o papel de Osíris como um deus funerário protetor. Para o oeste do Nilo era onde a maioria dos cemitérios estão situados no Egito, e era a região onde o sol se punha e descia para o Duat. Originalmente, esse título se aplicava ao antigo deus Chacal, adorado em Abydos. O título é o epiteto de aquele que mora em Anjet. Esse título se refere ao centro de Osíris no Delta, possivelmente o nome do deus local, conhecido como Anjet, que eu já falei sobre ele aqui no vídeo, tá, na série. E foi a fonte de regalia ali na iconografia de Osíris. E tem o epiteto, aquele que habita em Heliópolis. Por descrição, Osíris está relacionado às divindades residentes do antigo centro de adoração ao Sol. Bom, aquele que mora em Órion, em uma estação no céu e em uma estação na terra. Essa fórmula conecta Osíris a uma importante constelação de estrelas, e significa um elemento astral nele que contrasta com o seu aspecto quitônico predominante. Tá? Quitônico é uma palavra que vem emprestada do grego, que referiam-se aos deuses do submundo, em contraste com os deuses olímpicos, que viviam no Monte Olimpo. E a imagem provavelmente aí é atraída por uma das manifestações do rei na vida após a morte, onde ele se tornava um deus estrela. Bom, tinha um epiteto, aquele que mora na casa de Serket. Isso coloca Osíris em estreita proximidade com a deusa Escorpião, que tem um papel importante no culto mortuário como protetora dos restos mortais. E também tinha aquele que está na tenda de Deus. Aqui é a tenda onde os embalsamadores transformavam o cadáver em um corpo mumificado e colocado sob proteção de Osíris. Parece provável que esta função é emprestada de Anubis, e as descrições que acompanham este título, entretanto, são particularmente adequadas para Osíris. Aquele que está na fumigação, ou seja, o que queima de incensos que acompanhou o ritual de embalsamento. Essa ideia dá uma atmosfera aromática
que neutraliza o medo, né, que os antigos egípcios tinham do deus do submundo, sendo associado ali o fedor, né, e a corrupção da morte, né, da carne em putrefação, por assim, né? E tinha o epiteto de Osíris e o rei, né, Osíris e o faraó. No Antigo Egito existe um nexo ali da extrema importância entre a monarquia egípcia e Osíris. Assim que o governante do Egito morria, ele se tornava Osíris, como um rei do Duat também. E a divindade do faraó, encarnado na forma de Horus no trono do Egito, assumia uma nova manifestação como um monarca no mundo inferior. E, consequentemente, nos textos que decoram a câmara mortuária da última pirâmide construída na quinta dinastia e nas construídas na sexta dinastia, o rei morto é por vezes referido com o nome do deus, por exemplo, Osíris Unas ou Osíris Pep. A crença de que o rei passou por uma transformação de estado e não chegou ao fim da sua existência é ainda mais enfatizada pela fraseologia, né, gráfica, tal ao afirmar que partiu vivo para se sentar no trono de Osíris para dar ordens aos vivos. Tem o epiteto ali da pletora, né, dos seus epitetos também, que é uma tentativa consciente de refletir a universalidade de Osíris, que está por trás de um grande aumento ali durante o período do Reino Médio, geograficamente com títulos descritivos e caracterizadores. Por exemplo, a partir dos textos do Reino Médio, Osíris é o grande inerte ou o cadáver mumificado trazido por Ísis e Néftis. Presumivelmente ali dos membros desmembrados e espalhados após o seu assassinato. Em sua principal razão de ser, ele é o rei dos que não são, ou seja, os mortos concebidos como vivos no Duat. No Novo Reino, nós encontramos cada vez mais Osíris como um senhor dos vivos, neste caso enfatizando claramente a sua negação egípcias da morte, uma vez que se refere aos do submundo, como o Senhor do Universo e governante da eternidade. Possivelmente ali a melhor ilustração, né, para a diversificação de Osíris pode ser encontrada no feitiço 142, né, do Livro dos Mortos, que se preocupa em listar todos os nomes, os numerosos nomes do Deus que o falecido pode exigir ao viajar ao mundo inferior. Aqui vou pôr alguns para vocês, tá? Para não ficar maçante, que são vários, dessa seleção que descreve Osíris como presidindo sobre Rosetal, que era, ou seja, né, era a necrópole que era dada como a entrada ao submundo. Habitante do lago de Botu, habitante de Mênfis, o macaco, o senhor das duas plumas e o terrível. Outros títulos mencionam Osíris Remag, conectado com o palácio de Sais, e também Osíris Sepa, conectado com Heliópolis. A essa altura, né, a antiga prerrogativa do rei da identificação com Osíris governando o Duat se estendeu aos oficiais também, de modo que a sua antecipação de status na vida após a morte é expressa pelo prefixo Osíris, antes dos seus próprios nomes. Tem um epiteto conhecido como Osíris Wenennefer, ou Wenennefer, que é muito provavelmente o nome, né, Wenennefer, tenha sido emprestado de outra divindade, como um eufemismo que disfarça a decadência da morte, que pode ser traduzido esse nome, né, como aquele que está eternamente em boas condições. Ou também pode ser entendido como o ser benéfico, que este é um epiteto que pode ser autônomo e dele deriva, né, o equivalente grego de onofres. Okay? Tem também Osíris e Ra. Foi o medo da possível escuridão que permeava o mundo inferior que levou os egípcios a interpretar Osíris como uma contraparte do deus Sol abaixo da Terra. Consequentemente, Duat sempre teria uma parte da luz solar e Osíris e Ra se abraçavam para se tornar
as almas gêmeas num esforço ali para ligar a divindade do Sol à lenda de Osíris. E Ra supervisionava, né, as cerimônias fúnebres de Osíris. Mas há uma rivalidade entre esses dois deuses, refletida em um curto diálogo público ali, onde Osíris ele enfatiza a sua própria importância como uma divindade agrícola na produção de trigo e cevada, que mantém vivos tanto os deuses como os homens. E a única resposta, né, que Ra dá para ele é que as plantações existem independentemente de Osíris. E Osíris dá a sua réplica final ali, falando assim: o governo de Ra permite que os injustos prosperem, mas no domínio de Osíris existem mensageiros destemidos, conhecidos como Ueputil, para trazer os corações dos ímpios para o salão do julgamento, para a punição. E esses agentes não respeitam nenhum status, de modo que tanto os mortos, os deuses, quanto os humanos estão sobre o governo de Osíris. Bom, Osíris como um deus dos grãos. O papel do deus na agricultura não é primordial, mas ele surge naturalmente por meio da associação, né, do motivo do Osíris assassinado emergindo como uma força divina dominante do mundo inferior e o ciclo da semeadura e a colheita. A primeira referência inequívoca ali a Osíris e os grãos ocorre no papiro de Remensu, onde um comentário ali de um ritual de Osíris é a cevada que é batida, isto é, malhada, pelo deus Sete na forma de asno. Isso é descrito como cortar o deus em pedaços. De outros textos do Reino Médio, a identificação de Osíris com a cevada se estende a uma analogia ao deus grão, dos grãos, né, conhecido como Néper. Há uma cerimônia encontrada no período ptolomaico que chamava Conduzindo os Bezerros, para o qual os antecedentes podem ser encontrados ali na dinastia Quinta e no Reino Médio. E a essência desse ritual originalmente parece encorajar a intervenção divina para trazer a colheitas abundantes pelos cascos de bezerro debulhando grãos em um chão sagrado para o deus. O Osíris e a gravidez de Ísis. No período faraônico, o período de anos passados por Osíris no Egito era um prelúdio para a aclamação universal de seu filho e herdeiro Horus como legítimo possuidor do trono. A transmissão eficaz ali da realeza do pai assassinado através do irmão usurpador para o filho é devida à magia e à astúcia de Ísis, irmã e esposa de Osíris. E por meio de suas habilidades, o deus morto é suficientemente vivificado para ter relações sexuais com ela, levando à concepção do seu filho vingador Horus. Os momentos vitais deste congresso estão gravados nas paredes da capela de Sokar, no templo de Sete-Um em Ábidos. Em um relevo, Osíris, deitado em uma espécie de sofá, estimula manualmente o seu falo em ereção na parede oposta. E o falo de Osíris, agora que foi maliciosamente cortado, né, do relevo, penetra Ísis, que paira sobre ele numa forma de uma ave de rapina. E a deusa em forma humana está numa extremidade desse sofá, né, e com a cabeça de falcão Horus, o futuro filho desta união, e do outro lado. Completando aí assim a tríade divina e deixando por essa escultura antecipatória nenhuma dúvida quanto ao sucesso do último feito de Osíris na Terra. De Karnak há uma inscrição chamando Osíris de aquele que reside na casa da concepção, aludindo à fecundação de Ísis e, consequentemente, o nascimento de Horus. Osíris e a coluna Djed, ou o pilar Djed. Antes das primeiras comprovações do culto de Osíris, o símbolo que se tornaria tão representativo dos deuses já existia muito tempo antes, né? E é chamado de coluna Djed ou pilar Djed, uma palavra que significa aí no egípcio estabilidade ou continuidade de poder ou de força. E a sua forma de pilar com terminais achatados e 4 barras horizontais em seu comprimento superior
deu origem a inúmeras sugestões sobre o que era. Assim, no livro dos mortos, uma coluna de ouro, Djed, é chamada de vértebras ou coluna vertebral de Osíris. Existem papiros e relevos do templo mostrando o Djed encimado pela coroa Tef de Osíris e com braços humanos que seguram o cajado e o mangual. A cerimônia de erigir a coluna Djed era mencionada como parte de um ritual de entronização de, por exemplo, de Senusret I da 12ª dinastia. E o Djed estava envolvido em um importante ritual das celebrações de jubileus dos faraós. Neste festival, que é em essência uma cerimônia de rejuvenescimento do faraó, uma coluna de madeira dourada Djed é elevada de uma posição inclinada para uma posição vertical pelo faraó. Tem também o Baneb Djedet, conhecido como a alma de Osíris, ou melhor, o seu Ba. Era ocasionalmente adorada por direito próprio, quase como se fosse um deus distinto, especialmente na cidade de Mênfis, no delta. E esse aspecto de Osíris era conhecido como Baneb Djedet, que gramaticalmente era uma forma feminina, ali, que era também escrito como Baneb Ded ou Baneb Djed. Literalmente que significava o Ba do Senhor dos Djed, que significava aproximadamente como a alma do Senhor do pilar da continuidade, o Djed. Era um tipo de um pilar, né, e era geralmente entendido como a espinha dorsal de Osíris. O Nilo fornecendo águas e Osíris fortemente ligado à regeneração vegetal, que morreu apenas por ser ressuscitado, representava a continuidade e a estabilidade. E como o Baneb Djed, Osíris recebeu epitetos como o Senhor do Céu e vida do deus Sol Ra. E Ba, em egípcio, não significa alma nesse nosso sentido ocidental. Ele tem a ver com poder, com reputação, força, de caráter e especialmente no caso de um deus. Falando sobre os festivais de Osíris, as fontes faraônicas ali são discretas ao ponto da irritação em desvendar a lenda de Osíris como ela foi encenada em um drama de um festival anual em Ábidos. E uma estela do Museu de Berlim, pertencente a uma pessoa de um tesouro real, que era conhecida como Ihenofret, que viveu no Reino Médio durante o reinado de Senusret III, da 12ª dinastia, ele dá um vislumbre tentador, né, dos mistérios do Deus. Ihenofret ele foi comissionado pelo rei para usar ouro núbio para decorar a estátua de culto de Osíris em Ábidos. Ele também construiu um novo santuário para a estátua do deus esculpidos em cedros, incrustado de ouro, prata, bronze e lápis-lazuli para a drama cerimonial. O santuário e a estátua foram transportados em barcos simbólicos carregados nos ombros dos sacerdotes. E Ihenofret supervisionou a construção do barco especial do deus, que era conhecido como Neshemet, esse barco cerimonial de Osíris. E esse ritual do festival está agora resumido numa forma bem sucinta. Osíris como juiz dos mortos. O governante do submundo naturalmente garante que as almas dos perversos e indesejados não sobrevivam para viver em seu reinado. No tribunal, Osíris ele se senta em seu trono segurando os seus cetros e supervisiona os julgamentos dos novos candidatos ao paraíso. E Osíris, em uma conexão judicial, ou pelo menos como defensor da honestidade e comportamento correto, é atestado já na Era das Pirâmides, onde ele é chamado de Senhor de Ma'at, ou seja, a deusa da ordem cósmica que mais tarde representou, né, a verdade contra a qual todas as respostas devem ser pesadas no interrogatório agressivo ali da alma da pessoa morta.
Osíris como Jedu. Os hieroglifos que soletram, né, o nome dessa cidade no delta empregam duas colunas Jed e frequentemente referido pelo seu nome grego como Busíris, que foi cunhado pela primeira vez no século V a.C. por Heródoto, que deriva do egípcio a casa de Osíris, que significa o templo desse deus. Osíris em Karnak. Com exceção do templo de Ptah, toda a área ao norte do templo de Amon até a parede da divisa era sagrada para Osíris. Ele está particularmente em evidência nas capelas construídas pelas divinas adoradoras de Amon, por exemplo, sobre Amenirdes e Shepen-Uapet, da 25ª dinastia. Osíris é mencionado em um conjunto de árvores sagradas de Persea, e na dinastia seguinte, sobre Anhines-Neferibra, uma capela foi dedicada a Osíris Uanefer, como o senhor das oferendas. Osíris em Biga. A ilha de Biga, conhecida como Senmet em egípcio, ao sul de Aswan, imediatamente ao oeste do templo de Ísis em Philae, foi em alguma data considerada como possuidora da tumba de Osíris e tinha estátuas e inscrições que indicavam a adoração ali pelo menos já na 18ª dinastia. E o corpo de Osíris foi trazido para ali de uma colina alta, 2 vezes escondidos, 2 vezes secretos nas costas de um crocodilo. O ritual do deus era ligado ao festival da deusa da ilha vizinha, cuja estátua foi trazida para o Abaton, que Abaton seria o santuário mais sagrado, que em egípcio a tradução seria o Monte Puro, né? Ou numa linguagem judaico-cristã seria dentro do templo Santo dos Santos ali, né? E em Biga ela estava ali para estar com Osíris. E este lugar sagrado, no entanto, ela não pôde ser localizada agora e há muito poucos vestígios, até mesmo dos mais recentes atestados arqueologicamente, do santuário nessa ilha sob Ptolomeu XII. A lenda de Osíris, de acordo com Plutarco. O escritor grego Plutarco, que viveu entre 40 e 120 d.C., ele deixou um relato do mito do deus em uma obra conhecida como Perisidos kai Osiridos, ou seja, sobre Ísis e Osíris em grego. E nele há comentários perceptivos ali sobre o deus, pesadamente misturado também, né, com umas especulações gregas que não podia faltar, né? E nessa visão, né, a morte de Osíris na visão grega. Osíris e Ísis governaram um Egito do qual ele pessoalmente transformou a barbárie em um estado civilizado de cultivo, observando leis e honrando os deuses. Isso foi feito pelo poder de canções e não de armas, levando uma dedicação na mente grega ao deus Dionísio. E o sermão 7, chamado de Tifon por Plutarco, contou com a ajuda de 72 conspiradores e uma rainha núbia para derrubar Osíris. Um grande baú requintado foi feito exatamente com as medidas de Osíris e oferecido de maneira despreocupada em um banquete, como um presente para quem coubesse dentro desse baú. E assim que foi a vez de Osíris testar esse baú, os conspiradores fecharam a tampa, cobriram o baú com chumbo derretido e jogaram na foz tânica do Nilo para ser levado ao mar Mediterrâneo. Osíris e Biblos. O baú acabou sendo levado às costas às margens costeiras ali do Líbano em Biblos e envolto no tronco de uma urzeia. O rei de Biblos cortou a árvore, né, para usar como uma coluna em um templo. E Ísis resgatou o baú contendo o corpo do seu marido, deixando a madeira de urzeia para ser venerada em seu templo em Biblos. Não há vestígios desse episódio de Biblos no mito faraônico, mas alguns consideram Plutarco como uma referência de uma tradição perdida de origens de Osíris no Líbano. Essa sugestão não é de todo assim provável, né? E a fonte provável para o cenário de Biblos é a lembrança do extenso comércio de madeira
especialmente de cedros, né, do Líbano, que o Egito teve com esse país, e certamente em termos preferenciais na Idade das Pirâmides ao Novo Império. Falando sobre o desmembramento de Osíris, a fonte de Plutarco para o sepultamento separado de partes do corpo desse deus é uma característica tardia do mito no Egito, e ela não é encontrada antes do Novo Império. Ísis traz o baú para o delta, então a negligência, enquanto ela vai para Abuto, e ela deixa ali, né, o baú ali, enquanto ela vai para Abuto para ver seu filho Horus, que ela tinha escondido lá, já nascido nesta versão dessa lenda. E Sete, caçando ao luar, descobre o baú. Ele corta o corpo de Osíris em 14 partes e espalha pelos vales do Nilo. E Ísis persegue cada parte cortada, realizando uma cerimônia de enterro onde quer que ela encontre uma. E de acordo com Plutarco, isso explica a localização da tumba de Osíris sendo reivindicada em muitos templos no Egito. Nos templos ptolomaicos de, por exemplo, Dendera e Édifo, fornecem textos que mencionam as 14, outros falam 16 e outros 42 partes. O último permitindo ali que uma das partes do corpo do deus repousasse em cada nomos, né, ou distrito administrativo do Egito. E os lugares que reivindicam pedaços de Osíris eram, por exemplo, em Sepenidos, que tinha a parte superior e inferior, Heracleópolis, que tinha a cabeça, a coxa, os dois braços, as duas pernas, em Atribes, o coração, em Ábidos, a cabeça, em Édifur, a perna, e na ilha de Biga, a perna esquerda. Um problema surgiu para Ísis, né, onde que o falo de Osíris, que foi jogado no Nilo por Sete, tinha sido comido em pedaços pelos peixes conhecidos como Lepidoto, Fragos e Oxirhynchos. A deusa fez um órgão artificial para o deus em torno do qual os egípcios estabeleceram um culto e um festival. E na tradição faraônica, no entanto, o falo ele é preservado intacto e enterrado em Mênfis. Bom, falando para vocês sobre genealogia. Uma genealogia para Osíris existe nos textos esculpidos dos textos das pirâmides no final da quinta dinastia em diante. Essa linhagem ela é claramente uma tentativa dos sacerdotes do deus Sol em Heliópolis de incorporar Osíris em sua teologia, subordinando habilmente ele por 2 gerações após a sua divindade principal, onde seguia assim, né? Ato, Shu criou Shu e Tefnut, de Tefnut surgiram Geb e Nut, e de Geb e Nut surgiu Osíris, Ísis, Sete, Neftis e Horus o Antigo, e algumas tradições Tote também. Tá? E Osíris é descrito como o primogênito dos filhos, né, de Geb e Nut, e o seu lugar de nascimento sendo comandado em Rosetal, localizado na necrópole do deserto ocidental, perto de Mênfis, mas realmente significando a entrada ali do submundo. Falando sobre os lugares de culto, cerimônias anuais eram realizadas em homenagem a Osíris em vários lugares do Egito. Essas cerimônias eram rituais de fertilidades que simbolizavam a ressurreição de Osíris. Estudiosos recentes enfatizam o caráter andrógeno da fertilidade de Osíris, evidente a partir da matéria sobrevivente. Por exemplo, a fertilidade de Osíris tem que vir tanto dele ser castrado, né, cortado em pedaços, quanto da montagem dele pela sua mulher Ísis, cujo abraço de seu Osíris remonta e produz o rei perfeito, né, Horus. E além disso, né, conforme é atestado por inscrições de tumbas, tanto mulheres quanto homens podiam sincretizar, né, identificar-se como Osíris em sua morte, outro conjunto ali de evidências que sublima a natureza andrógena de Osíris. Por exemplo, Plutarco e outros notaram que os sacrifícios a Osíris eram sombrios, solenes e tristes, e que o grande festival de mistérios, celebrado em 2 fases, começava em Ábidos, comemorando a morte do deus,
no mesmo dia em que os grãos eram plantados no solo. E o festival anual envolvia a construções de camas de Osíris, que eram feitas em forma do deus, né? E elas eram enchidas de terras e semeadas com sementes ali, e a semente em germinação simbolizava Osíris ressuscitando dos mortos. Um exemplo quase puro foi encontrado na tumba, por exemplo, de Tutankhamon. A primeira fase do festival era um drama público, né, retratando ali o assassinato e o desmembramento de Osíris e a busca de seu corpo por Ísis, e o seu retorno triunfal como um deus ressuscitado, e a batalha do qual Horus derrota Sete. E de acordo com o historiador Julius Firmicus Maternus, do século IV, essa peça era encenada a cada ano por adoradores que batiam no peito e cortavam seus ombros. Quando fingem que os restos mortais mutilados do deus foram encontrados e reunidos, e eles passavam do luto, assim, então, para o regozijo. A paixão de Osíris ali se refletia em seu nome, né, como o Ennefer, que significa aquele que é perfeito, e que também alude ao seu poder post-mortem. Ok? Osíris no período da helenização. Os primeiros reis ptolomaicos promoveram um novo deus, conhecido como Serapis, que combinou, né, características de Osíris com os vários deuses gregos e foi retratado em uma forma helenística. Serapis era frequentemente tratado como um consorte de Ísis e se tornou a divindade padroeira da capital dos Ptolomeus em Alexandria. As origens de Serapis não são conhecidas. Alguns autores antigos afirmam que o culto de Serapis foi estabelecido por Alexandre o Grande, mas a grande maioria dos que discutem, né, o assunto das origens de Serapis contam uma história semelhante à de Plutarco. Escrevendo cerca de 400 anos após o fato, Plutarco afirmou que Ptolomeu I estabeleceu o culto após sonhar com uma estátua colossal em Sinope, na Anatólia, e os seus conselheiros identificaram a estátua como o deus grego Plutão, e disseram que o nome egípcio de Plutão era Serapis. E este nome pode ter sido uma helenização ali de Osíris Apis. E Osíris Apis era uma divindade patrona da necrópole de Menfita e o pai, né, do deus touro Apis, que era adorado lá. E os textos dos templos dos Ptolomeus tratam Serapis como uma tradução grega de Osíris Apis. Mas poucas das primeiras evidências do culto de Serapis vêm de Mênfis. E muitas delas vêm do mundo mediterrâneo sem nenhuma referência a origens egípcias de Serapis. Então, isso gera, né, algumas dúvidas de que Serapis se originou em uma forma grega do nome de Osíris Apis e deixou em aberto a possibilidade de que Serapis originou-se fora do Egito. E o culto de Ísis e Osíris continuou em Philae até por volta do ano 450 d.C., e muito depois dos decretos imperiais dos imperadores romanos no final do século IV, que ordenavam o fechamento de templos para deuses pagãos em Philae, foi o último grande templo egípcio antigo a ser fechado. Lamentável, né? Bom, falando sobre os templos atestados. Antigamente, a antiguidade do santuário de Osíris é comprovada por uma menção nas formas de invocação encontradas nos túmulos dos cortesãos do Reino Antigo. Por exemplo, Ibiju, este é mais importante, o mais antigo santuário do deus, situado no Alto Egito, e não muito longe da moderna Baliana, e que foi traduzido em grego como Abidos, o nome pelo qual, né, o local ele é geralmente conhecido hoje. E parte do impressionante recinto de tijolos de barros do Templo de Osíris do Reino Antigo ainda existem por lá. E a tumba de Osíris foi alegada estar perto da escarpa do deserto, uma reinterpretação pelos antigos egípcios de um monumento construído na primeira dinastia para o rei Djer, que foi por volta ali do ano 3200 a.C. Bom, falando sobre iconografia de Osíris, é bem popular, né? Ele é um deus que foi frequentemente representado em pé,
em um pedestal que se afina até um ponto de um hieroglifo que significava Ma'at, né, que é uma alusão ali a Ma'at, que significava verdade, e nas tumbas reais uma figura mumiforme sobre a qual repousa uma balança de viga, está diante de Osíris. Ele é retratado geralmente sentado, né, num trono, com o Reka e o Mangual, né, que são os cetros que ele usa durante os julgamentos. Bom, falando sobre o nome, a escrita do nome, né, de Osíris atraiu muita atenção de estudiosos na esperança de descobrir ali, né, uma etimologia por trás desse nome, né, que poderia levar a provas ali conclusivas sobre a origem de Osíris, e poucas teorias ali encontraram, né, com o mesmo quórum de aceitação, e a maioria permanece pouco convincente. Os símbolos, né, que representam o nome de Osíris, que tem o olho e o trono, Osíris recebeu, por exemplo, raízes tanto do leste quanto do oeste do Nilo. Por exemplo, na Mesopotâmia, né, fazendo ligação ele ao deus Marduk, e na Líbia, fazendo ele com o suposto deus do milho, né, com o nome Berber, que significa o antigo. E o seu nome foi dividido por outros para significar aquele que ocupa o trono ou aquele que copula com Ísis. Foi até mesmo sugerido ali por trás, né, que de Osíris se esconde uma deusa mãe original, e cujo nome pode ser interpretado como aquela que pertence ao útero. No entanto, a aplicação mais provável parece ser a mais simples também. O nome de Osíris, né, no Antigo Egito, está conectado com a palavra egípcia Wasser, que daria o sentido de poder, né, de poderoso. E assim, né, Osíris é uma transliteração latina do grego antigo Osíris, né, que por sua vez é uma adaptação grega do nome original da língua egípcia, que pode ali ser traduzido como Alcir. Em hieroglifos egípcios, o nome aparece nessas formas que eu vou pôr aqui para vocês na tela para vocês verem, tá? Como Alcir. Alguns egiptólogos optaram por transliterar, eu vou pôr aqui as formas para vocês verem. E como a escrita hieroglífica, para quem não sabe, ela não tem muitos sinais vocálicos, né? Ela carece de sinais vocálicos. Os egiptólogos, né, vocalizaram o nome dele de várias formas, como Assar, Alçar, Alcir, Uessir, Wasser, Ussir e Ussire, ok? E na minha visão eu entendo que é Alcir, tá? Por conta de, na língua copta, o nome de Osíris é pronunciado Osire, tá? Eu vou pôr para vocês aqui a forma, então, em grego, para vocês, né? Osíris, o copta, Osire, e em egípcio, Alcir, tá? Aí vocês veem aí os nomes dele nessas três vertentes, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo foi longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Se vocês puderem compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, eu agradeço bastante. E se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aí, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.